vocês estejam todos bem, em segurança, com saúde. Vamos iniciar o nosso estudo da evangelização. E antes disso, vamos mentalizar em Jesus, em Deus, nos nossos mentores, anjos da guarda, nos nossos amigos e agradecer por mais um dia de vida, pelo estudo de hoje e pedir que a espiritualidade amiga venha em nosso auxílio, que nos permita compreender bem os ensinamentos do Cristo trazidos pelos Espíritos. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre livre-arbítrio e destino. Mas vocês sabem o que significam essas duas palavras, essas duas expressões? Então vamos tentar entender um pouco. Destino é quase como uma coisa mística. É quando as nossas vidas, algo acontece porque já estava predestinado a acontecer. Estava escrito nas estrelas, Deus já tinha escrito ali no nosso livro da vida que determinada coisa ia acontecer com a gente. E o livre-arbítrio é aquilo que a gente escuta que Deus nos deu quando criou o ser humano, que é a possibilidade de decidir, escolher o nosso caminho, o que a gente vai fazer, por onde a gente vai trilhar. E basicamente seria escolher o nosso destino, né? Eu não sei o que vocês acreditam, mas eu, como espírita, acredito no livre-arbítrio. Eu não consigo entender um Deus que teria predestinado alguém a ser doente, feliz, infeliz, bem-sucedido, mal-sucedido, enfim. Eu acho que todos nós temos uma dificuldade, temos os nossos desafios, nossas dificuldades, nossos problemas, sejam eles físicos, emocionais, mentais, familiares, enfim, financeiros, posição social, e diante dessas situações e trabalhando com o que nós temos, a gente faz escolhas diárias que nos levam a determinado caminho. Nós podemos escolher diariamente estudar ou não, nos empenharmos na escola ou não, nos empenharmos em ter um bom relacionamento com nossos familiares ou não, andarmos com pessoas que estão ali alinhadas com o que a gente acha que é legal ou não. E isso tudo nos leva a determinadas situações. Então, eu, Raquel, posso escolher todo dia levantar, ter um pensamento positivo, praticar um exercício físico, me alimentar bem, estudar, trabalhar, tratar bem as pessoas, respeitar os meus familiares, os meus amigos, e isso vai me levar a um bom relacionamento com essas pessoas, vai levar a um trabalho bem sucedido, a fazer as coisas bem feitas, ter um pouco mais de conhecimento e ter saúde, um corpo físico com saúde, porque ele é a morada do meu corpo espiritual, e isso tudo vai sendo, organizado. Ou eu posso escolher beber todo dia, beber bebida alcoólica todo dia, dirigir embriagada, andar com pessoas que têm comportamentos que eu acho que não são tão legais, como esse de usar drogas, enfim, e me comportar dessa maneira e acabar, de repente, causando um acidente de trânsito, me machucando outras pessoas. Esses acontecimentos finais, eles são consequências das minhas escolhas, não é mesmo? É óbvio, Raquel, pode ser que você esteja voltando do seu trabalho, não tenha acontecido nada e aconteça um acidente. Sim, existem várias variantes, mas todas elas são consequências de escolhas que eu tomei ao longo do tempo. Lá no Livro dos Espíritos, a gente encontra algumas explicações sobre livre-arbítrio e fatalidade, que seria como destino. Lá na questão 843, os médiuns questionaram se o homem tem livre-arbítrio de seus atos. E os espíritos explicaram que sim, porque se ele tem a liberdade de pensar, ele também tem a liberdade de agir. E se não tivesse essa liberdade, esse livre-arbítrio, ele não seria um homem, mas sim uma máquina. E faz todo sentido, porque não tem por que Deus criar seres
que sejam destinados a ser maus, destinados a ser bons, destinados a ser ricos, pobres, doentes, saudáveis, enfim. E jogar todo mundo aqui e tudo que a gente fizer, todas as nossas escolhas não fariam a menor diferença, porque nós todos estaríamos fadados ao destino, a uma coisa que foi estabelecida por Deus e que a gente não teve não teve nada a ver, a gente não tomou nenhuma dessas decisões. E lá na questão 851, os médiuns perguntam se haveria uma fatalidade nos acontecimentos da vida. E se todos os acontecimentos eles são fixados antecipadamente. E de onde viria o livre-arbítrio nesse caso? Aí os espíritos explicam que a fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova, escolhendo-a. Constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. E aí é importante a gente explicar, entender que existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório. E ele não é definido por seres extraterrestres, por uma entidade superior que faz isso sem a nossa opinião. Nós decidimos passar por determinadas provas físicas ou não. Podemos decidir se vamos viver uma vida de mais dificuldades financeiras ou não, se vamos viver uma vida com alguma doença ou não. Existem, sim, doenças que são construídas ao longo da nossa encarnação, que não estão no nosso planejamento reencarnatório. É uma questão muito mais complexa. Mas, independente de qual situação seja, cada uma das coisas que a gente passa na nossa vida são frutos das nossas escolhas. E aí, quando ele fala sobre as provas morais e as tentações que a gente passa aqui, o espírito conserva seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. É sempre ele, o Senhor, que decide ceder ou resistir. Um bom espírito, vendo aquele espírito encarnado fraquejar, pode vir em seu auxílio, mas não pode influenciar de maneira a dominar a sua vontade. Um mau espírito, aquele que é um espírito inferior, que está mais ligado às insistências no mal, ele pode vir e nos induzir a achar que a gente está passando por uma situação mais complicada, um perigo iminente, ou ficar ali pertinho da gente, não influenciando, mas assim, fazendo a gente pensar que aquilo ali, sabe aquela coisa assim, eu vou viver esse momento, eu mereço isso? Pode, mas quem decide no final das contas se vai fazer uma coisa ou vai fazer outra, somos nós. Esse livre-arbítrio é muito importante. Primeiro, para que nós não sejamos máquinas, como os espíritos esclareceram na resposta da questão 843. E também para que a gente assuma responsabilidade pelos nossos atos. Então, se a gente tem um problema na nossa vida, se a gente tropeça, né, e passa por uma dificuldade, óbvio que tem diversos fatores que ali se associaram para isso, mas isso faz parte do conjunto das nossas escolhas que nos levaram até ali. E isso é muito importante, e é importantíssimo que a gente compreenda isso, para que a gente possa entender onde a gente errou e nos corrigir. Para que a gente não fique nesse looping de reencarnações, de encarnações mal sucedidas, insistências no mal, e que o nosso espírito fique ali como vítima das circunstâncias. Nós não somos isso. Nós somos senhores da nossa vontade, dos nossos atos. Nós temos o livre-arbítrio que nos foi dado por Deus. É um direito e também é um dever. É um dever de nós nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Então, gente, a gente já sabe agora, né? Destino é aquilo que nós escolhemos antes de encarnarmos para que nos acontecesse nas nossas provações físicas, mas que ainda assim
é fruto das nossas escolhas. E as coisas que nos acontecem também durante a vida, de provações morais e tentações, também são nossa responsabilidade escolher se a gente vai por um caminho ou por outro. E a consequência dessa escolha é responsabilidade única e exclusiva nossa. Ah, mas tem aquele espíritozinho, meu obsessorzinho, meu não sei o quê. Não existe isso. Não existe arrastamento irresistível. Se nós nos deixamos influenciar, foi porque nós nos permitimos, nós escolhemos isso. E é preciso que daqui para frente a gente modifique o nosso pensamento. É por isso que a gente está sempre falando com vocês. Mantenham o pensamento de vocês positivo, elevado, façam suas preces, se conectem com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Estejam na Casa do Caminho, no Centro Espírita, estreitem as suas amizades, fortaleçam a sua união com as suas famílias, tentem resolver as suas questões, sejam com amigos, familiares, enfim, para que vocês estejam sempre cercados dessa vibração positiva e que essa vibração positiva atraia espíritos bons, espíritos de luz, que vão orientar vocês, que vão ali dar bons conselhos, e também caberá a vocês entender esses bons conselhos, observar as oportunidades boas e pegar elas. Espero que vocês tenham gostado da aula. E quero que a gente novamente mentalize em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga, pedindo para que eles permitam a gente encerrar esse estudo de hoje, pedindo para que eles nos deem uma boa semana de paz, harmonia, segurança, saúde, e que a gente consiga enxergar as nossas escolhas diárias, para que nós possamos também prevenir mais consequências, e sempre buscando a nossa evolução espiritual, moral, intelectual, enfim. Fiquem com Deus.